Sejam bem-vindos a mais um programa. Para quem não me conhece, eu sou a professora Helena e no episódio de hoje nós vamos falar sobre manejo e terapêutica do edema pulmonar não cardiogênico. Então, primeira coisa, o edema pulmonar, ele não é uma doença. Então, se você receber um laudo radiográfico, um laudo de ultrassom de tórax dizendo edema pulmonar, isso não é o diagnóstico. Você tem que olhar para a causa. Então, a gente trata as consequências do edema pulmonar e principalmente a causa. O que define edema pulmonar? Ele é definido como o acúmulo de líquido dentro do parênquima pulmonar, mais especificamente nos alvéolos pulmonares. Então, nesse esqueminha aqui, o que a gente tem? Os pulmões, né, com as suas unidades microscópicas, que são os alvéolos pulmonares. Entre o alvéolo e o capilar pulmonar é um espaço virtual, não é para ter nada ali. Quando acumula líquido entre o alvéolo ou os alvéolos e os capilares pulmonares, né, porque se for só um, é muito pequenininho, não vai acontecer nada. É num conjunto de alvéolos. Quando acumula líquido ali, isso vai diminuir ou impedir as trocas gasosas, principalmente eliminação do CO2 e a absorção do oxigênio. Então, a presença de líquido nesse espaço alveolar que vai causar os sintomas desse paciente que caracteriza o edema pulmonar. Quais são os mecanismos do edema pulmonar, gente? O que é mais conhecido, quando fala em edema pulmonar, a gente já lembra de cardiopatia, né? Esse edema pulmonar cardiogênico, o principal mecanismo é aumento da pressão hidrostática. Só que o não cardiogênico, se você tratar igual o cardiogênico, você vai prejudicar o teu paciente. Então, você precisa saber diferenciar esses tipos de edema pulmonar. Basicamente, nós temos 4 mecanismos que vão provocar edema pulmonar, que é o mesmo mecanismo que provoca edema ou efusões em outros locais. Quais são esses mecanismos? Aumento na pressão hidrostática, aumento na permeabilidade vascular, a diminuição da pressão oncótica e comprometimento da drenagem linfática. Quando um ou mais desses mecanismos estiverem presentes ao ponto de causar desequilíbrio, né, na manutenção do controle de fluidos lá nos alvéolos, a gente vai ter a instalação do edema pulmonar. O aumento da pressão hidráulica ou hidrostática, existe uma discussão sobre qual é o termo mais correto, o cardiogênico é o mais comum. Eu falei que um dos mecanismos era a redução da pressão oncótica. O que vai reduzir a pressão oncótica? Um paciente que tem hipoalbuminemia. Só que o edema pulmonar secundário à hipoalbuminemia, ele acontece no fim da linha, tipo, é a última coisa que vai acontecer com esse paciente. Primeiro, o paciente com hipoalbuminemia, ele vai ter efusão peritoneal, depois ele pode ter edema periférico, ele pode ter fusão pleural e quando ele estiver literalmente muito mal, morrendo dessa hipoalbuminemia, ele pode desenvolver edema pulmonar. Mas edema pulmonar isoladamente por hipoalbuminemia não acontece, não existe. Primeiro, porque a capacidade da drenagem linfática dos pulmões ela é 7 vezes maior do que em outros lugares do organismo, porque senão a gente já teria sido extinto do planeta. Então é um mecanismo evolutivo de proteção que está presente em todos os mamíferos, essa alta capacidade da drenagem linfática dos pulmões, que é 7 vezes maior do que no baço, por exemplo, do que em qualquer outro tecido. Outro ponto que faz com que o paciente com hipoalbuminemia não desenvolva facilmente o edema pulmonar é que a pressão osmótica alveolar capilar ela é menos dependente da albumina. Então, essa alta capacidade da drenagem linfática e a pressão osmótica alveolar capilar não tão dependente da albumina como em outros locais, faz com que não ocorra tão facilmente. Como o edema pulmonar cardiogênico é o mais comum, a tendência é achar que trata todo mundo igual no edema pulmonar cardiogênico. Como que a gente trata edema pulmonar cardiogênico? Diuréticos em doses massivas, né? E redução da pós-carga e terapia para ICC. Então, vai adiantar quando não tem uma doença cardíaca? Não. Né? E, inclusive, pode fazer mal para esse paciente. Por quê? Você pode reduzir a volemia desse paciente com o uso de diuréticos de forma desnecessária, né? Então, você pode provocar desidratação. Essa desidratação diminui o débito cardíaco. Se diminui o débito cardíaco, diminui a perfusão pulmonar. Se diminui a perfusão pulmonar, piora ainda mais a troca de oxigênio. É por isso que vocês têm que saber diferenciar. Os sinais clínicos do cardiogênico e não cardiogênico, eles podem ser muito parecidos, tá? Porque, no fim das contas, tem líquido lá nos alvéolos, né? E isso impede a troca gasosa. Então, os sinais, eles podem ser muito parecidos.
Só que aí a gente pode ter achados no exame físico que não são tão parecidos assim, que tem algumas diferenças. Então, taquipneia e dispneia, intolerância ao exercício. Geralmente começa assim, taquipneia e intolerância ao exercício. Nem sempre o tutor nota claramente essa alteração, né? O animal pode ter tosse, ele pode ter espuma sanguinolenta saindo na boca e ainda cianose, as mucosas, a língua com a coloração arroxeada, né? Indicando cianose. E aí, os achados no exame físico, o que a gente pode ter? Principalmente sons broncovesiculares, então são crepitações pulmonares ásperas, é o que a gente tem de definição na literatura, vai aparecer durante a inspiração ou até evidenciar no fim da expiração. Só que se o paciente está muito taquipneico, dispneico, às vezes é difícil de diferenciar essas etapas e a presença da crepitação. Mas, do ponto de vista de definição, é isso que nós vamos encontrar. Quadros de edema muito grave, gente, também podem abafar os sons pulmonares, assim como ele tem lá numa efusão pleural, né, que seria um dos diferenciais. Lembrando que efusão pleural é uma coisa, edema pulmonar é outra coisa completamente diferente. A efusão pleural é quando o líquido se acumula entre a pleura parietal e a pleura visceral. Já o edema pulmonar, ele é microscópico, então entre o alvéolo e os capilares vai ter líquido aqui, e isso é microscópico, milhões de alvéolos que tem lá no pulmão, tanto do cão quanto no gato. Então, a efusão que fica entre as pleuras, a gente consegue colocar uma agulha aqui e drenar esse líquido. O edema, não tem como colocar milhões de agulhas lá no espaço que é microscópico. Então, toracocentese não adianta nada aqui. Uma pergunta que é bem comum sobre edema pulmonar não cardiogênico é qual a diferença do edema pulmonar não cardiogênico e a síndrome da angústia respiratória aguda, ou SARA, né, que é a sigla conhecida dessa condição clínica. Então, uma inflamação pulmonar maciça associada ao edema pulmonar em fase bem aguda, o não cardiogênico, que resulta em uma síndrome clínica de dificuldade respiratória grave, pode ser denominada síndrome da angústia respiratória aguda. Então, dentro da síndrome da angústia respiratória aguda, a gente pode ter edema pulmonar, e é comum que tenha. Existe um tipo de edema pulmonar que ele pode misturar mecanismos, que é o edema pulmonar neurogênico. Ele pode ser causado por convulsões repetidas, principalmente, quando aquele paciente entra num status epiléticos muito prolongado, não é tratado a tempo. Pode acontecer por choque elétrico, por eletrocução, e ainda por traumatismo craniano. Então, esse é um dos mecanismos que vai levar a aumento da pressão hidrostática e aumento da permeabilidade. Segundo grupo de causas é o edema pulmonar obstrutivo, que pode ser causado por algum tipo de estrangulamento da vasculatura e costuma ser mais focal nesses casos. Paralisia de laringe também pode causar um edema pulmonar obstrutivo, porque vai ter uma obstrução de via aérea devido a essa paralisia. E síndrome da reexpansão pulmonar, por exemplo, o animal tem uma hérnia diafragmática crônica. E ela é corrigida cirurgicamente quando esse pulmão vai reexpandir, que ele ficou muito tempo lá telectásico devido a essa hérnia diafragmática crônica. Esse paciente pode evoluir para um edema pulmonar não cardiogênico grave. E aí, gente, vem um outro grupo de causas que, engloba quase tudo na vida. Doenças sistêmicas que podem predispor a SARA, a síndrome da angústia respiratória aguda. Sepse, choque, pancreatite grave, babesiose, intoxicações em geral, torção gástrica esplênico-mesentérica, enterite viral e uremia. São doenças totalmente fora da cavidade torácica, que aparentemente não tem nada a ver com o pulmão e que podem causar uma liberação de mediadores pró-inflamatórios que podem alterar também a dinâmica de fluidos lá no pulmão e levar a edema pulmonar não cardiogênico. Então, sabe aquele paciente com sepse ou com pancreatite grave que está piorando o quadro respiratório, você fez a hemogasometria, não é algo relacionado à compensação metabólica? Uma das coisas que ele pode estar tendo é angústia respiratória aguda, síndrome SARA e edema pulmonar não cardiogênico. Também podemos ter causas relacionadas à lesão pulmonar direta. Então, por exemplo, uma pneumonia por aspiração, pneumonias bacterianas, torção de lobo pulmonar, e aí costuma ser um pouco mais focal,
inalação de fumaça, né? Então, cuidado aí com o histórico, se esse animalzinho estava numa região, num lugar que teve um incêndio, pneumonite parasitária, contusão pulmonar, excesso de administração de oxigênio. Hipovolemia grave? Pode, mas não vai ter edema pulmonar isolado. Lembra que eu expliquei no começo da aula, que é lá no fim da linha? Algumas condições que levam a comprometimento da drenagem linfática pulmonar, como linfangite e neoplasia de origem linfática pulmonar, que são condições raras, mas né, são causas aí que a gente precisa pontuar aqui. E ainda causas diversas: vasculite, afogamento, altitude elevada, embolia aérea e feocromocitose. Não se radiografa paciente em angústia respiratória. É isso que eu quero falar antes de falar em tratamento. Então, o paciente está lá com angústia respiratória cianótico, o que você tem que fazer primeiro? Estabilizar. Para a gente ilustrar um pouquinho aqui a nossa aula, vou mostrar para vocês uma imagem de um edema pulmonar cardiogênico radiográfica, numa projeção lateral de um cãozinho que eu atendi um tempo atrás, era no hospital escola também. Infelizmente, foi uma iatrogenia causada na aula de técnica cirúrgica. O pessoal esqueceu a torneira do fluido aberto e o animal desenvolveu um edema pulmonar cardiogênico secundário à sobrecarga de fluidoterapia endovenosa. Como que é o aspecto radiográfico? Então, a gente tende a ter um quadro de padrão alveolar, então confunde bastante, é muito parecido com o padrão alveolar de uma pneumonia. Só que aqui, nesse caso, por ser uma sobrecarga de fluido, ele era um edema bem difuso, né? Então, aqui tem a formação dos broncogramas aéreos associado a um padrão alveolar difuso. O que a gente pode fazer, já que posicionar para o raio-x não é muito adequado antes de estabilizar? Durante a estabilização, se estiver disponível e o técnico treinado para fazer ultrassonografia de tórax, é bem interessante que vocês façam esse exame, que ele pode mostrar as linhas B no ultrassom de tórax, que sinaliza um edema pulmonar. Se ele é cardiogênico ou não, tem que associar com a clínica do paciente e depois que estabilizar esse paciente, fazer um ecocardiograma para confirmar. Qual é a causa mais comum do edema cardiogênico no cão? Doença valvar de mitral. Então, você espera um soprão sistólico de regurgitação lá nesse paciente. Além disso, é esperado que ele esteja também taquicárdico. Pode ter arritmia na auscultação, diferente do não cardiogênico, que tu não espera essas alterações na ausculta. E no gato, qual é a principal causa do edema cardiogênico? É a cardiomiopatia hipertrófica. Então, o que se espera? Um sopro sistólico de ejeção, uma frequência cardíaca bastante aumentada. Hoje existem testes que auxiliam a diferenciar a dispneia de origem respiratória e não respiratória quando esse diagnóstico clínico não é muito claro, o paciente não deu tempo ainda de fazer um ecocardiograma ou não está disponível, pode-se dosar NT-proBNP para diferenciar uma dispneia, um quadro respiratório agudo de origem pulmonar ou origem cardíaca. Existe esse teste também que pode ser feito e está disponível como um teste rápido. Então, gente, o tratamento do edema pulmonar não cardiogênico, a base dele é tratar a doença primária. Por isso que eu disse, não adianta só falar isso e não falar de todas as causas nessa aula, né? Então, você precisa lembrar das causas e triar esse paciente para identificar a causa. Mas tu não pode nem fazer raio-x se ele estiver respirando mal e hipoxêmico. Então, primeira coisa, antes de mais nada, você precisa fornecer oxigênio suplementar para esse paciente. Na minha experiência, a melhor opção que o paciente tolera melhor, causa menos estresse, é a sonda nasal de oxigenoterapia. Mesmo passando a sonda, em alguns pacientes pode ser que não resolva, que eles vão precisar de suporte avançado ventilatório, intubação, como induzido e ventilação mecânica. Outra coisa, gente, que ajuda bastante, e a gente também usa isso no edema cardiogênico, esse preceito, é que a ansiedade pela angústia respiratória, para gente que sabe que está doente, já é difícil de lidar com essa ansiedade de não conseguir respirar bem. Imagina para o animal que não sabe o que está acontecendo. Tipo, desenvolver um edema pulmonar, seja ele cardiogênico ou não cardiogênico, ele chega a me dar um abafamento só para explicar isso, né? Ele fica ansioso, angustiado, porque não consegue respirar. Então, um dos pilares do tratamento é o uso de ansiolíticos, de sedativos para controlar essa ansiedade. O que a gente pode usar? Morfina e acepromazina. Só que tem que cuidar bastante com a dose. O ideal é que tenha um anestesista acompanhando esse procedimento, porque se você sedar demais, vai dar depressão respiratória e daí vai piorar a condição. Só que se o paciente continuar angustiado,
estressado, agitado, apavorado com aquela angústia respiratória, ele não vai melhorar. Então, a sedação é um dos pilares do tratamento. Qual o primeiro pilar? Oxigenoterapia. Essa oxigenoterapia ela não pode causar mais estresse do que o próprio problema. Então, tentar ficar segurando aquela máscara, um paciente que está abafado ali tentando respirar e não quer ficar com a máscara, vai dar ruim. Gaiola de oxigênio, a transferência de oxigênio, ainda mais para esse paciente com edema, é ruim. Então, se for a única opção imediata, não sabe passar sonda nasal, ok, vai gastar oxigênio pra caramba e a troca é ruim. Então, aprende a passar a sonda nasal. Muitos pacientes, gente, eles não ficam 100% ainda mesmo com a sonda nasal fazendo oxigênio. Quando que você tem que fazer o oxigênio, assim, valores mais palpáveis? Quando a pressão parcial de oxigênio for menor que 80 milímetros de mercúrio, só consegue ver isso numa capnografia, né, ou informações na hemogasometria, ou quando a saturação de oxigênio menor que 94%. Se tiver cianótico, a saturação está bem menor que 94%, tem que oxigenar, que é a maioria dos casos que a gente recebe esse paciente. Tá oxigenando esse paciente, a saturação estiver maior que 90, tá ok. Se estiver menor que 90, pressão parcial de oxigênio maior que 60, ou pressão de CO2 menor que 60, aí tem que colocar ele em ventilação mecânica. Por essa dificuldade de manter esse paciente numa terapia intensiva, que a taxa de mortalidade do edema pulmonar na medicina veterinária é altíssima. Mais de 90% nos gatos, em torno de 85% nos cães a taxa de mortalidade. Pergunta que não quer calar, né? O diurético ajuda no edema não cardiogênico? Na maior parte das causas, não. Existe uma exceção no edema neurogênico, então causada por traumatismo craniano, convulsões ou eletrocução por choque elétrico. Pode haver um benefício de doses iniciais de furosemida. Essa é a única exceção. Porque não é por excesso de volume. Lembra das 4 causas? O diurético só vai funcionar quando tem aumento da pressão hidrostática. Então, se esse paciente tem um edema cardiogênico, ou se ele recebeu sobrecarga de fluido, ou ainda uma exceção, que é o edema pulmonar neurogênico, o diurético pode ser indicado. Qual diurético? Furosemida. É o diurético de eleição, diurético de alça, de rápida ação, que pode ser usado pela via parenteral, pela via endovenosa. Pacientes com edema pulmonar e hipoalbuminemia, se ele receber uma sobrecarga de fluido, ele precisa de uma sobrecarga menor para entrar em edema pulmonar por aumento da pressão hidrostática do que um animal que tem albumina normal, porque ele já vai ter uma tendência a desenvolver o edema pulmonar e o acúmulo de líquido em outros tecidos, porque a albumina dele está baixa. Quando tem hipoalbuminemia, pode ser indicado utilizar soluções de coloide artificiais, como o Voluven é o mais usado, né? Mas o que a gente tem na literatura atual é que qualquer aumento na permeabilidade vascular pode extravasar o coloide, e aí vai piorar o edema. Então tem que ponderar bem o uso do coloide, e pode ser feito albumina sintética, né? Que hoje a gente tem disponível já a albumina sintética, então talvez ela seja mais efetiva do que utilizar um coloide nesse paciente. Cuidado com a fluidoterapia em qualquer paciente com edema, tem que ser bem calculada e bem monitorada essa fluidoterapia se o paciente precisar dela, que a maioria vai precisar, pelo menos de fluido de manutenção, mas em taxas bem conservadoras. Que era a próxima questão que eu ia falar. Pode fazer fluidoterapia endovenosa? Pode. Às vezes o paciente está com uremia e edema pulmonar secundário. Lembra que era uma das causas? Você vai precisar fazer fluido. Mas ela precisa ser mais criteriosa, tem que avaliar o quanto antes a indicação de hemodiálise nesse paciente, não ficar só tentando com a fluido, porque pode agravar o quadro devido ao aumento da pressão hidrostática ocasionado por uma fluidoterapia em sobrecarga, por um excesso de fluidoterapia. Mas, gente, se o paciente está desidratado, ele está mal, está lá na terapia intensiva, semi-intensiva, não toma água, já tem déficit de fluido, se você não fizer fluido, vai prejudicar ainda mais, porque a troca de oxigênio depende também do débito cardíaco. Então, se esse paciente estiver hipovolêmico, desidratado, vai ser um prejuízo para ele. Então, vai aumentar a taxa de mortalidade. Está errado? Não. Oferecer esse suporte hídrico e eletrolítico. Então, basicamente, gente, a gente dá suporte para esse paciente oxigenar para que a doença de base seja tratada e a condição pulmonar se resolva. Não existem alternativas milagrosas de tratamento
E pacientes que não ficam bem, né, dentro dos parâmetros que eu falei, quem não viu é só voltar à aula, com oxigenoterapia só sedados, sem ventilação mecânica, eles vão precisar de ventilação mecânica, senão a taxa de mortalidade é altíssima mesmo. Corticoide é indicado? Não. Para tratar o edema pulmonar não cardiogênico, não. Aí tem que olhar para a causa. Se ele tiver, sei lá, uma broncopneumonia associada, pode ser até indicado. Então é isso, galera. Beijão.